Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jonatas e estamos juntos para mais uma aula de História. Nossa segunda aula, o tema de hoje é Antiguidade Oriental. Vamos lá. Como todos nós sabemos, a humanidade ou os primeiros hominídeos, eles vão surgir no continente africano e a partir do continente africano eles vão se espalhar por outras regiões até chegar à América, que é o continente que nós habitamos. Então, a humanidade, como Homo sapiens sapiens que conhecemos hoje, ela vai surgir lá no continente africano e vai se propagar, se espalhar para outras regiões do globo terrestre. Basicamente, quando se fala em antiguidade, nós vamos falar sobre grandes povos, como hebreus, persas, egípcios, mesopotâmicos, né? Só que antes de compreender essa antiguidade oriental que nós vamos estudar, é necessário a gente compreender o processo de transição. Porque quando todo mundo fala de pré-história, as pessoas vão imaginar lá os homens que vivem nas cavernas, os homens que andavam se deslocando de um local para o outro. E a nossa aula de hoje ela vai começar justamente nesse processo. O processo de transição do modo de vida nômade para o modo de vida sedentário. E aí a gente vai ter um exemplo, né, isso, de uma cidade lá da antiguidade, e assim como as primeiras cidades surgirão próximo de lagos, rios, em função da abundância de água, quer seja para o consumo humano, quer seja para o uso coletivo em termos de agricultura. Então a gente começa basicamente em Revolução Agrícola. O homem antes da Revolução Agrícola, antes de passar a produzir o seu próprio alimento, ele era um homem que ele se deslocava de um local para o outro, aquele que nós chamamos de nômade, porque ele não produzia o alimento, ele ficava em uma dada região, quando aquele alimento daquela região ficava escasso, ele migrava para uma região diferente. A partir do ano 12.000 a.C., o homem vai desenvolver aquilo que nós conhecemos como agricultura, ou revolução agrícola, revolução neolítica, como tantos outros gostariam de pronunciar. O interessante é que esse homem que antes se deslocava de um local para o outro, em função do próprio alimento, agora ele vai ficar fixo no mesmo local, porque ele vai passar a produzir o seu próprio alimento. E ao passar a produzir o seu próprio alimento, nós vamos ter aqui a nossa primeira característica, que é uma fonte estável de alimento. Essa estabilidade alimentar vai criar para ele a necessidade de ficar fixo, porque ele agora produz, ele não precisa se deslocar de um local para o outro. Ao ficar fixo, em função da alimentação que ele vai produzir, nós temos o processo que nós chamamos de sedentarização, ou seja, é a fixação do homem em um determinado local. O homem agora não se desloca, ele vai ficar fixo, ele vai passar a produzir as suas próprias casas, ele vai passar a produzir o seu próprio alimento, e ali vai surgindo os primeiros núcleos, que lá na frente vai dar origem àquilo que nós chamamos de aldeias. E aí nós vamos ter basicamente essas três características aí desse processo pré-histórico, que vai dar origem aos primeiros estados, não é isso? Nós vamos ter a riqueza, que vai ser produzida nesse primeiro momento em função da agricultura, nós vamos ter o surgimento do comércio, e aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de estabelecimento das desigualdades, não é isso? Primeiro nós vamos ter as inovações agrícolas, né? A partir do momento que o homem começa a produzir o seu alimento, vai utilizar a terra em larga escala, nesse processozinho aí, o homem automaticamente vai desenvolver ferramentas cada vez mais sofisticadas para que essas ferramentas possam auxiliá-lo e, consequentemente, ele possa produzir cada vez mais alimentos. E aí essa inovação agrícola vai nos levar ao aumento de produção. Esse aumento de produção, no primeiro momento, vai satisfazer as necessidades básicas em termos de autossuficiência para as pessoas, eles eram sustentáveis, né? Eles produziam aquilo que eles necessitavam, só que esse aumento produtivo vai fazer com que exista o excedente. E esse excedente vai se encaixar justamente no comércio. Por que esse excedente vai estar estabelecendo ali vínculo com o comércio? Porque aquilo que excedia o consumo daquela dada comunidade, eles vão acabar estabelecendo relações comerciais, trocas de mercadorias entre diferentes grupos naquele momento. E aí, automaticamente, vai ser levado ao crescimento populacional, e aí nós vamos ter o surgimento daquilo que nós chamamos de distinção, diferenças econômicas, sociais, e aí estabelece, assim, aquilo que nós chamamos de desigualdade, as diferenças. Evolução urbana, idade dos metais, não é isso? Comércio vai estar atrelado a esse excedente produtivo. Esse excedente produtivo gerado pelo aumento
da produção, vinculado às novas técnicas, vai estabelecer, além disso, aquilo que nós chamamos de divisão do trabalho. A partir desse momento, vai começar a especializar a produtividade. Uns serão responsáveis por uma determinada atividade, enquanto que outros grupos sociais desempenharão uma outra atividade diferente. Vai surgir o artesanato. E, consequentemente, esse aumento populacional, esse excedente produtivo, vai dar origem às primeiras cidades. Basicamente, nós temos essas características que vão ser enquadradas para esses povos dessa antiguidade oriental que nós estamos estudando. Politicamente, o poder vai estar centralizado, quer seja na figura de um rei, um faraó, né, um imperador, vamos dizer assim, quer seja na figura de alguém vinculado à questão religiosa. Nós vamos ter uma forte influência aí, como eu já antecipei para vocês, da religião. O próprio faraó ele vai ter uma simbologia política e religiosa também. Nós vamos ter uma produção dependente do trabalho servil. Aí nós não falamos ainda em trabalho escravo em larga escala, como nós teremos na Grécia e na Roma Antiga. Nós vamos ter uma sociedade dividida em grupos, em camadas sociais, com distinção, sempre a base composta por aquelas pessoas que seriam exploradas por esse modo de produção. E nós vamos ter uma economia voltada para a questão agropastoril, não é isso? Agricultura, mais a criação de animais, e estava sujeito muito à questão climática. E aí nós vamos ter uma exceção muito importante, ou uma observação que é válido ressaltar para vocês, que vão fazer a prova do Enem, é isso? Que são os povos fenícios. Os povos fenícios, ao contrário daqueles que eu citei acima, como Egito, Mesopotâmia, eles vão ter um poder descentralizado, politicamente, em cidades e estados, e ao contrário daquelas sociedades que têm uma economia voltada para a questão agrícola e pastoril, nós vamos ter uma economia mais marítimo-comercial. E aí a gente vai ver algumas características desses povos a partir de agora. E aí nós temos a nossa descrição básica de antiguidade oriental. Primeiro tópico, as civilizações hidráulicas, aquelas que necessitariam de água para produzir questão alimentar, Egito, Mesopotâmia. Civilizações marítimas mercantis. Aí nós vamos citar para vocês, já que eu antecipei aqui a questão dos povos fenícios. Nós vamos ter algumas civilizações nômades e pastoris, que lá na frente vão acabar fixando-se também, assim como as outras. Antiguidade oriental, aspectos comuns. Nós vamos ter uma estrutura social, é isso como eu já falei para vocês, sem mobilidade, grupos privilegiados, a religião tinha uma influência gigantesca, a economia vai estar vinculada à questão do comércio, da agricultura, vai ter algumas moedas, só que de forma restrita. Nós vamos ter aí também a questão do trabalho servil e não do trabalho escravo. O Estado será basicamente composto por esses grandes povos que vão se unir, não no conceito de nação que nós temos hoje, talvez, com limites territoriais. Nós sabemos bem que a guerra era algo utilizado em larga escala nesse processo aí da Antiguidade Oriental, e os povos conquistados eram incorporados a esses grandes impérios, não é isso? A influência religiosa, esse império teocrata, a questão burocrática, nós temos os escribas e tantos outros também. Nós vamos ter um desenvolvimento cultural muito importante, contribuição inclusive que se dá até os dias atuais, como por exemplo a matemática, a arquitetura, a astronomia, literatura, a própria medicina, né? O processo de mumificação lá no Egito vai ser muito importante para o desenvolvimento da medicina. Nós vamos ter religiões predominantemente politeístas, ou seja, eles adoravam várias divindades, exceto nós vamos ter lá os povos hebreus, que vão ser povos monoteístas. Vamos lá para as características dos nossos primeiros povos aí. A imagem é muito importante para a gente compreender esse processo. Quando se fala em Egito, automaticamente a gente vai lembrar de deserto, né? Região de difícil, vamos dizer assim, desenvolvimento da agricultura. Região desértica, porém essa região era cercada não, era banhada também, e aí se dá a importância da questão do rio Nilo, né? O Egito vai ser uma dádiva do Nilo. Essa é uma frase muito cunhada e conhecida nesse processo histórico que nós estamos estudando. E aí nós vamos ver uma imagem básica, vamos dizer assim, uma pequena aldeia, né? A gente vai ver o leito natural aqui, como vocês podem acompanhar com o mouse. Só que eles faziam uma espécie de diques e canais, né? Eles cavavam uma vala enorme para que essa água pudesse ser levada para regiões distantes e assim eles pudessem irrigar suas
plantações. O Nilo fornece a água e terra arável, o trabalho humano, não é isso? Tirava o máximo daquilo que a terra proporcionava, e isso se dará também, como vocês ouviram na minha fala, por meio da irrigação, e essa irrigação era feita por meio de diques e barragens que eram construídos, não é isso, ao longo do processo, para eles levarem a água para regiões cada vez mais distantes. A gente tem um exemplo aí do mapa nosso, a gente observa aqui o Egito, não é isso? E esse Egito vai ser cortado por esse rio Nilo, e esse rio Nilo vai ser de extrema importância para o desenvolvimento dessa sociedade aí. A água é de extrema importância. Quem manda no Egito? Automaticamente a gente vai lembrar do faraó. E esse faraó vai ter uma função, como eu falei para vocês, política e religiosa. É uma função ou um império teocrático. A economia vai estar baseada nessa agricultura. A agricultura vai estar vinculada à questão do algodão, da cevada, trigo, legumes, frutas. Vai ter um comércio desenvolvido com alguns povos, né? Exemplo de Creta, Palestina, Síria e Fenícia. O Estado, basicamente, é o gestor, é aquele que intervém, é aquele que desempenha todo o processo necessário para a manutenção dessa sociedade. O poder era centralizado nessa figura aí do faraó e de toda a burocracia que o acompanhava, escribas. Nós vamos ter pessoas vinculadas à questão aí de fiscalização do trabalho. Utilizou-se em grande escala a questão da mão de obra escrava. O Egito, basicamente, é a sua vida social. Nós vamos ter diversas camadas, como vocês podem ver nessa pirâmide, que ela acaba mostrando bem como era esse processo. Sempre no topo da pirâmide, o faraó e a sua família. Lembrando sempre que o cargo era hereditário, passado de pai para filho. Abaixo nós temos os sacerdotes, questão da função religiosa. Nós vamos ter o funcionário do Estado. Abaixo nós teremos escribas, comerciantes, artesãos, pessoas livres, não é assim? Tinham alguma relevância dentro dessa sociedade. E abaixo nós vamos ter os camponeses, que geralmente ficavam com terras que não eram tão férteis, e aqueles que eram de grande valia, de grande importância lá no Egito, questão da mão de obra escrava. A vida cultural. A religião era politeísta, eles adoravam vários deuses, não é isso? Aí nós vamos ter alguns deuses aí no slide de vocês, que vocês podem observar. É isso, o deus Amon-Ra, os deuses Osíris, Íris e Horus. Durante o Novo Império, o faraó Amenófis IV tentou introduzir o culto a Atom, mas a reforma teve pouca duração. Na arte, nós vamos ter a questão da arquitetura, pirâmides que existem até os dias atuais, construídas há mais de 2.000 anos atrás, não é isso? Nós vamos ter pintura, escultura, que vão representar essa figura humana, não é isso? A ciência vai ter um grande desenvolvimento para matemática, química, astronomia, a própria medicina através do processo de mumificação, como eu falei para vocês. Basicamente, essas são as características principais do Egito. A Mesopotâmia vai possuir uma pequena semelhança com os povos egípcios. Se o Egito tinha o Nilo, a Mesopotâmia vai ter dois rios que são de extrema importância, como vocês podem observar aqui no mapinha de vocês, né? Nós vamos ter aqui desse lado o rio Tigres, do outro lado o rio Eufrates, e essa regiãozinha aqui era a região que compunha aquilo que nós chamamos de Mesopotâmia. Mesopotâmia, terra entre rios, nesse caso o rio Tigres e o rio Eufrates. E aí nós vamos ter algumas características que nós consideramos importantes para vocês compreenderem a Mesopotâmia. Lembre-se sempre, todos os povos desse processo antigo que nós estamos estudando nessa segunda aula vão possuir a agricultura como base, né? Exceto os fenícios lá, a questão da atividade comercial marítima. A agricultura é a base, vamos ter o artesanato, a criação de animais, comércio interno e externo. A política, diferentemente do Egito, não estava centralizada na figura de uma única pessoa, vamos dizer assim, que era o faraó lá no Egito. Aqui nós vamos ter uma região chamada Mesopotâmia, e essa região será composta por diferentes cidades. Essas cidades-estado, elas são independentes uma das outras, ou seja, elas possuem autonomia, porém elas estão dentro da mesma região, entre o Tigre e o Eufrates, que vai compor aquilo que nós chamamos de povos mesopotâmicos. A sociedade vai estar dividida em 4 grupos, como nós podemos observar aí no topo da pirâmide. O povo Avilu, não é isso? Proprietário de terras, os Muskenu, camponeses, trabalhadores dependentes, os Gurus, trabalhadores sem famílias,
E por último, né, isso nós vamos ter os Wardur, ou Wardus, composto pelos escravos. A cultura e a religião. Nós vamos ter a questão do desenvolvimento da escrita cuneiforme, e aí nós vamos ter, para alguns, seria o primeiro código de lei da história, né, que é um código atribuído a Hammurabi. Esse código de Hammurabi ele é descrito pelo princípio de Talião, que funciona a coisa mais ou menos da seguinte maneira: olho por olho, dente por dente. Né? A pessoa recebeu uma punição proporcional a um crime ou a algo que ela tenha cometido. Nós vamos ter a construção dos igurates, seria uma espécie de pirâmides. Para alguns, era uma espécie de templo religioso, não é isso? E a religião era politeísta e antropomórfica. Vamos lá para algumas características aí de diferentes povos. Como eu falei para vocês, os povos mesopotâmicos compunham uma região e eles habitavam cidades diferentes, independentes. Nós vamos ter basicamente aí sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus ou babilônicos, não é isso? As cidades eram independentes, como eu falei para vocês, aqui dos povos sumérios. Característica dos povos acadianos. Eles vão dominar os sumérios, vão unificar cidades e vão fundar, a partir desse processo, né, isso, aquilo que nós vamos chamar de império. Teve pouca duração devido às revoltas e ataques externos. Já no processo dos amoritas, os antigos babilônicos, seu mais importante rei foi Hammurabi, que expandiu o império do Golfo Pérsico até o norte da Síria, e ele vai elaborar o tão famoso Código de Hammurabi, né, que é um princípio básico, que aí eu já falei para vocês a questão do olho por olho, dente por dente. Já os povos assírios irão ser caracterizados principalmente pela sua figura guerreira. Eles serão responsáveis, né, isso, por conquistar a região. O rei que vai ter um destaque maior vai ser o Sargão II, Senaqueribe, Assurbanipal. Eles vão realizar grandes conquistas militares, Fenícia, Palestina, Egito. Vão utilizar armas de metal, a lança, escudo, espada e carros de combate. E aí uma contribuição importante para a guerra, nesse processozinho aí dos assírios, é a introdução do cavalo, né? Enquanto o inimigo está a pé, os assírios em grande parte estavam a cavalo, e o cavalo dava uma posição de destaque, de superioridade, possibilitando com que ele atacasse com maior facilidade o seu inimigo. Já os povos caldeus, ou neo-babilônio, o principal rei deles vai ser Nabucodonosor, que promoveu a reconstrução da Babilônia. E aí nós vamos ter a questão do Jardim Suspenso, a Torre de Babel. Quem é da cultura hebraico-cristã, né, vai compreender lá que essa Torre de Babel vai ser descrita na Bíblia Sagrada, assim também como o cativeiro do povo hebreu à Babilônia. A região vai ser dominada aí pelos babilônicos, eles serão levados. Nós vamos observar isso também, salvo me engano, lá na Bíblia vai falar sobre Daniel e sobre os 3 homens que foram lançados, né, isso, na questão do fogo, porque eles não adoraram ao rei. É basicamente isso aí, pessoal. Fenícios. Como eu antecipei para vocês, os povos fenícios serão povos, né, isso de importância marítima comercial. E aí nós vamos observar essa regiãozinha aqui, ó, onde tem algumas cidades, Tiro, Sidom, Biblos, Arados, Ugarite, Beritos, né? É a região que correspondia à época que era os povos fenícios. E aí vocês vão ter algumas características básicas. Por exemplo, enquanto Egito e Mesopotâmia tinham um bom desenvolvimento na relação da agricultura, os fenícios não tinham terras em grande quantidade e as suas terras não eram tão férteis. Porém, eles tinham algo que era importante. Esse algo é a posição geográfica deles, né? Isso de fronte ou de frente para o mar Mediterrâneo, e eles irão, a partir desse mar Mediterrâneo, desenvolver uma atividade comercial com diferentes povos. Então, eles serão exímios, né, comerciantes marítimos. Isso em função da posição geográfica e da dificuldade deles em relação à questão da agricultura. Aqui algumas rotas comerciais que eles estabeleciam, basicamente, aquilo que tornava essas atividades comerciais mais influentes para a época. E aí nós vamos ter a economia fenícia. Uma pequena agricultura, artesanato, metalurgia, tecelagem, vidraçaria, não é isso?
Na antiguidade lá, as vidraçarias de Tiro e Sidom eram muito famosas, né? Isso de renome, muito conhecidas. E aí nós vamos ter a atividade comercial marítima, que abaixo a gente vê, né, isso, uma embarcação fenícia, como eles utilizavam bem as águas para desenvolver suas atividades comerciais. A política vai estar vinculada à cidade e estado autônomas, seja, elas eram independentes entre si. Vamos ter a questão da talassocracia, né, uma sociedade com grande influência para a questão marítima. A divisão social, uma sociedade de mercadores, ou seja, eles vendiam, comercializavam principalmente a questão da mercadoria. E aí algo importante do seu início para a cultura ocidental é a questão do alfabeto, como nós podemos ver nessa imagem aqui abaixo, né? Essa partinha aqui que está com uma cor um pouco mais escura, como vocês podem ver a partir do slide, é aquilo que era o alfabeto fenício. E o alfabeto que nós temos hoje, que é o alfabeto latino, não é isso? Vai ser incorporado a partir desse alfabeto. Esse alfabeto fenício vai ser a base, e aí os gregos vão aperfeiçoar e vão possibilitar aquilo que nós conhecemos como o nosso alfabeto atualmente. Eles tinham 22 sinais gráficos e fonéticos, e a religião deles era politeísta, ou seja, eles adoravam várias divindades. E aí, para a gente fechar um pouco desses povos aqui, nós vamos ver a questão dos povos cretenses, não é assim? Só para ter uma noção básica, é algo bem resumido, só para vocês compreenderem a nossa próxima aula, que vai ser sobre a Grécia, né? Isso, ó, nós temos aqui aquilo que era a região da Fenícia, aqui é a região que vai compreender os povos cretenses, povos que hoje estarão incorporados àquilo que nós chamamos de Grécia, e aí a nossa próxima aula é a Grécia Antiga. Localização. Localizada, como vocês puderam ver lá na parte oriental do Mediterrâneo, é isso? É uma região de fácil acesso para a questão marítima. A economia baseada, assim como os fenícios, na questão comercial, era, vamos dizer assim, uma espécie de ilha, né? E essa ilha vai possibilitar com que eles estabeleçam relações comerciais com diferentes povos. A sociedade não era discriminatória em relação às mulheres, diferentemente de outros lugares, né, de outras regiões, as mulheres dispunham não de privilégios, mas vamos dizer assim, de uma importância maior dentro dessa sociedade. A política era a questão da monarquia teocrática, né, assim, a questão do rei lá, com influência divina. Nós temos aí algumas imagens, né, como vocês podem observar. A questão aqui de uma, não seria bem um alfabeto, mas seria uma espécie de escrita. Era algo que eles utilizavam na época. E o interessante é que vocês podem observar, talvez em outros povos também, que muitos povos da antiguidade, que não tinham ainda o domínio da escrita, eles utilizavam muitos símbolos, né? Esses símbolos, esses sinais, eram importantes não no sentido de escrita como nós temos hoje em termos de alfabeto, que vão formar nomes, frases, esse contexto todo. Às vezes um único sinal, independentemente ou símbolo de onde ele fosse aplicado, tinha uma relevância ou tinha uma importância diferente do contexto, não é isso? As práticas esportivas que eles tinham, boxe, ginástica, acrobacia, corrida de touros, não é isso? A questão da escrita, como eu falei para vocês, e a religião de caráter matriarcal, e aí a gente vê uma imagem feminina, e isso remonta um pouco daquilo que nós falamos sobre a relação da influência da mulher nessa sociedade. É isso aí, pessoal. Encerramos a nossa aula, né? A aula de hoje.